Até esqueci o que ia falar, mas deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. A Valéria é muito legal porque ela enche muito a minha bola, né? A gente sente até melhor. Eu comentei outro dia com a Cássio e falei assim: Cássio, tu já observou que eu acho que tem algum problema comigo, contigo? Aí ele falou: não. Eu falei assim: aonde chamam a gente para pregar, nunca mais chamam. Aí ele falou bem assim: não, Jéssica, é porque tem muita rotatividade, né? Não quer repetir pregador. E aí, quando eu falei isso com ele, no outro dia, o irmão mandou mensagem para mim, me convidando para ir de novo lá na igreja dele. Aí eu falei: olha, não sou tão ruim assim, né? Mas brincadeira, irmãos. Eu já entendi a cada dia, né? Conforme as pessoas vão me convidando para pregar, que cada pessoa tem seu dom, né? Eu acho que talvez o meu dom seja de organização e questão de pregar. Porque toda vez que eu prego, como eu vou analisando cada coisa que eu vou falar, então não existe uma pregação que ela não fale primeiro com o pregador, para depois falar com quem ele vai passar a mensagem, né? Então, cada mensagem que eu passo, ela fala muito comigo primeiro, para depois eu passar para quem vai ouvir. E a mensagem que eu tenho hoje é coisa de Deus mesmo, porque ele vem falando sobre o poder de Deus na fraqueza, né? E é algo que falou muito pessoal comigo, e eu acho que vai falar muito com vocês também. E aí eu pergunto de vocês: vocês quando eram pequenininho, vocês se achavam forte? Não? Eu tenho duas lá em casa que elas têm a mania de querer fazer as coisas porque elas são fortes. A gente fala assim: não, não pega. Não, eu aguento, eu vou conseguir. A Júlia agora inventou que ela carrega a Cecília, gente. E a Cecília, o que ela faz? Ela se joga na Júlia, que ela fecha as pernas dela atrás dela. Aí eu fico: meu Deus, vocês vão cair. Então, assim, quando a gente é muito pequenininho, a gente jura que a gente é forte. A gente tem essa mania, né, de a gente achar que a gente é forte, a gente consegue ajudar os pais, né, quando a gente é pequenininho. E a gente até fala, né, a gente queria que os nossos filhos tivessem a mesma coragem quando eles fossem crescendo, né, porque quando eles vão ficando adolescente, aí a força, a coragem, né, que eles tinham quando pequeno, não tem mais. Ontem eu achei engraçadinho que eu estava varrendo, não, a Cecília derramou pipoca, eu falei assim: Cecília, vai lá pegar a pá e a vassoura. Ela veio, gente, assim, numa carreira, chegou, ela deu a volta assim, parecia um carrinho, né? Tati, a vassoura e a pá. É a disposição que eles têm, né? Mas eu acho que ao longo da nossa vida, a gente tem muitas expectativas criadas em nós, né? Eu acho que os nossos pais criam expectativas, nossos avós criam expectativas, tios. As pessoas ao nosso redor criam expectativa em relação a gente, né? Principalmente, eu acho que quando chega na fase da adolescência, igual as meninas estão, a gente, os avós, os pais, principalmente, fica pensando assim: o que serão, né? Que profissão vão escolher? E a gente inculca neles que eles têm que ser fortes. E a gente inculca neles, igual eu estava falando outro dia para o Benício, né? Porque o Benício, toda vez que ele vai jogar bola, gente, ele já entra no campo assim, ó. Aí eu fico lá de fora: levanta os ombros, levanta os ombros. E aí eu estava até comentando com ele outro dia, antes de ele ir para Ouro Preto, que ele foi, né? E eu falei para ele: Benício, põe uma coisa na tua cabeça: ser forte, corajoso e não desanima. E geralmente os nossos pais, eles fazem muito isso com a gente, né? Que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser corajoso e nunca desanimar. Só que os nossos próprios pais, eles já não foram fortes, eles muitas vezes não foram corajosos e muitas vezes eles desanimaram, né? Então a gente cresce com aquela crença que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser os super-heróis, que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente consegue ser a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, para ser bem sincero. Eu lembro que eu sofri muito, gente, com isso, tá? De que eu tinha que ser a perfeita. Por quê? Porque na minha casa, eu fui criada com a minha avó, basicamente, né? A minha mãe sempre por perto, mas mais com a minha avó. Só que assim, era a netarada, né? Eram todos meninos e eu a única menina na casa. Então a expectativa era alta em cima de mim, né? Que expectativa? Eu tinha que terminar o ensino médio, estudar uma faculdade,
ser bem-sucedida e logo em seguida eu teria que casar com uma pessoa bem-sucedida, né? E essa era a expectativa. E aí eu lembro que quando eu falei assim, não, eu vou casar, me casei com 18 anos, eu falei assim, eu vou casar. A minha avó nunca foi muito de dizer diretamente para mim, né? Ela falava assim, para um e para outro, até chegar em mim, né? E assim, eu estava frustrando as expectativas dela. Porque a lógica era eu ir para estudar primeiro, né? E não casar. Por fim, casei. Quando eu casei, eu entrei na faculdade de Direito. E aí ela falou assim, Direito? Aí eu falei assim, presta não, minha filha. Administração que é o curso bom. E assim, ela sempre, quando eu saía da faculdade, passava lá, ela falava a mesma coisa para mim, não, tem que ser administração. E aquilo, gente, me martirizava demais. E sabe uma das coisas que me martirizou muito, depois de um tempo? Foi quando eu queria muito ir para uma igreja evangélica, mas a minha raiz era católica. E a minha avó tinha um discurso lá em casa. Qual era o discurso? Eu odeio crente. Então, o que eu pensei? No dia que eu me tornar crente, já era, perdi o amor da minha avó. E aí, gente, eu fui quebrando isso aos poucos, né, porque não foi fácil. E aí eu saí, deixei de ser católico, fui para a Wesleyana, me tornei crente. E ela continuou de boa, de boa. Aí eu lembro que quando eu me batizei aqui na igreja adventista, eu não convidei ela. E aí, gente, sabe qual foi a maior tristeza da minha vida? Depois de um ano, eu acho que eu estava batizada, a minha mãe falou assim, Jéssica, a tua avó falou para mim que ela ficou muito chateada contigo. Aí eu falei, mas por quê? Porque tu não chamou ela para o teu batismo, mulher. Aí eu falei, que batismo, mãe? Que eu batizei já em 2 igrejas. Ela falou, no adventista. Aí eu falei, eu pensei que ela não ia querer vir, que ela não ia gostar. Ela falou, não, ela ficou chateada, porque tu não chamou ela para o dia especial que era o teu batismo. Já pensou, gente? Que besteira que eu fiz. Isso foi uma chateação tão grande que eu fiquei depois. Por que eu não chamei a minha avó para o batismo? Mas é porque eu tinha convicção de que ela odiava a crente. Sempre que a irmã chamava ela na igreja adventista, ela ia. Ela adorava os louvores adventistas. Então, assim, a gente cresce achando que a gente tem que ser forte e super heróis, né? E aí, essa imagem aí eu achei muito interessante. Vocês sabiam que quando os alpinistas eles vão fazer alpinismo longo de vários dias, eles levam essas camas aí para eles dormirem. Mas vocês sabem em quantos metros eles estão dormindo aí? Muitos. Essa cama deles, ela é reforçada por aços, né? Só que eu não tinha coragem nenhuma de dormir aí. Por quê? Eles ficam, claro, né? Em locais bem que eles acham seguro, eles ficam lá o gancho, né? E aí eles se penduram. E detalhe, daí eles tomam café normal, eles fazem fogareiro, que tem tudinho lá, como é que faz. E eles vivem uma vida normal, diz que aí. Olha lá, a mulher está até lendo, né? O outro está olhando para o chão, vendo assim, quantos metros eu estou, né? E eu achei engraçado isso daí, foi os comentários, gente, lá na rede social. O pessoal colocou assim, não estou fazendo nada, vou ali desviver. Né? Aí a Penha estava falando aqui que o João decidiu ser motorista, né? Aí o pessoal colocou lá, imagina os pais dessa criatura como é que não vive. Porque a Penha já vive já com o coração dela apertado pelo Gil. A gente que os maridos trabalham dirigindo, a gente já vive preocupado todo o tempo, né? No trânsito. Agora imagina os pais dessas criaturas, como é que não vive. Uma preocupação danada, né? E aí eu via... tinham vários comentários lá, eu fiquei pensando. Aí o pessoal colocava, já pensou? Se for sonâmbulo, como é que não fica? Um sonâmbulo dormindo num lugar desse? Morreu. Né? O sonâmbulo já morreu. Fora ainda que aquele que se mexe muito, nem pode se mexer. De jeito nenhum. E aí, quando a gente olha para essa imagem... o que eu deduzi, tá, gente? Eu não sei se vocês deduziram a mesma coisa. Coragem, né?
Muita coragem. Por detrás dessa coragem, com certeza, eles são pessoas destemidas. E eles, no inconsciente deles, se acham pessoas fortes. Né? Essa é a lógica. Eles se acham pessoas muito fortes, com potenciais fisicamente para estar ali. Porque também ainda tem um outro cenário que é vento, calor, várias outras questões que ameaçam eles. Mas vamos aqui para a nossa Bíblia. A gente vai ler lá em Juízes 13. Acharam? Juízes 13. Amém? Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui na Tua presença, de podermos abrir a Tua palavra, de podermos meditar, Senhor, e aprender mais de Ti, Senhor. Tira de nós toda a distração, nos dá a Tua sabedoria e o Teu conhecimento para aprendermos mais ainda da Tua palavra, Pai. Te pedimos, ó Deus, que ela venha ser implantada no nosso coração e na nossa mente, ó Deus, e que ela venha nos mover cada vez mais em sentido às mansões celestial, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Juízes capítulo 3, versículo 2 ao 5. Ele fala assim, ó. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivestes filhos. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinhos ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. De quem a gente está falando, irmãos? Sansão. Sansão era forte? Fisicamente. Emocionalmente, ele era fraco. Sansão é muito diferente de muitos de nós? Não. Por quê, irmãos? Porque, basicamente, a gente tem uma capa. A gente parece muitas vezes forte por fora, mas emocionalmente nós estamos fracos. Se vocês observarem aí, eu achei uma coisa que eu ainda nunca... A gente às vezes lê alguns livros na Bíblia, textos, e a gente não observa certas coisas. E uma das coisas que eu observei na história de Sansão ela não se parece com outro personagem da Bíblia, se vocês lembrarem. Mas ela vai lá para o Novo Testamento. Ela se parece muito com a história de João Batista. A mãe de João Batista, Isabel, também era estéril. Eles também já estavam numa idade avançada. E o anjo do Senhor, e se vocês observarem, o Senhor aí é maiúsculo. Então esse anjo, ele era quem? O próprio Cristo. Era Miguel. Ele vem falar que ela vai ter um filho, da mesma forma que Isabel. Então, nos dois cenários, Jesus está presente. Porque aqui ele anuncia, e lá, João vai anunciar ele vir. Certo? E aí, qual é a diferença de João Batista para Sansão? É que se vocês olharem a história de Sansão, a gente vai considerar que ele foi um derrotado. E se a gente for considerar a história de João, ele foi um vencedor.
Por quê? Mesmo decapitado, ele cumpriu a missão dele. Sansão não. Sansão, ele se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque ele casou com uma filisteia. E qual era a missão de Sansão? Aí no versículo 5 ele fala, qual é a missão dele? Qual é a missão dele? Era livrar Israel do povo filisteu. E aí ele casa com a filisteia. E lá para frente o pai dele fala assim, não tem mulher no nosso povo para que tu se cases? Para tu ir atrás de uma filisteia? Aí ele fala assim, não, eu quero me casar com ela. Ou seja, é o primeiro passo ruim que Sansão dá. Era para ele libertar o povo dele dos filisteus, não para ele misturar o povo dele com o filisteu. E aí um outro detalhe é, Sansão, ele vai lá e mata um leão, certo? Matou um leão. Aí ele vai lá pedir a esposa dele em casamento. Aí na volta, o leão que ele matou, o que que tem no leão que ele matou? Vocês conhecem a historinha? Quem vive escutando a música do Sansão conhece a historinha. Tinha o quê? Um enxame de abelha que tinha colocado vários favos de mel no leão, né? E aí, Sansão, ele é um nazireu, né? Nazireu. O nazireu, gente, ele era consagrado para servir a Deus. E essa consagração, ele só deixava de deixar de ser nazireu no dia que ele falava assim, não, a partir de hoje eu não quero mais, né? Ele entregava para Deus aquela missão e ele não queria mais. Então, a partir dali, ele poderia fazer as outras coisas que um nazireu não poderia fazer. O que um nazireu não poderia fazer? Ele não poderia tocar em um cadáver, ele não poderia tomar vinho e nem outro tipo de bebida alcoólica. Aí o que Sansão fez? Ele foi lá, pegou o mel, que estava onde? No cadáver. E para piorar, ele ainda chega lá com os pais dele e fala assim, quer mel? Aí os pais dele não sabem de onde que veio, quero. Oferece o mel do cadáver para os pais dele. Ele não podia beber vinho e ele acabou bebendo vinho. E o pior, a missão dele era livrar o povo dos filisteus, ele foi lá e se misturou com o povo filisteu. Sansão achava que ele era forte, mas na verdade ele era fraco. Ele foi o homem mais forte da sua época. Mas eu acho que é o mais fraco também da sua época. Por quê? Porque não foi que Deus se afastou de Sansão. Foi ele que foi se afastando das promessas que Deus tinha para ele. E muitas vezes, a gente também cai nesse erro de se afastar das promessas que Deus tem para a gente. Por quê? Porque a gente cai na armadilha de achar que a gente é forte. E quando a gente cai nessa armadilha de achar que a gente é forte, a gente acaba flertando com as coisas do inimigo. E eu vou falar para vocês algumas coisas que a gente acha que a gente é forte. Sabe qual é? Escutar música secular não vai me influenciar. A gente acha que a gente está sendo forte. Mas querendo ou não, eu escuto uma hoje, aí eu escuto uma amanhã, aí depois eu tenho vontade de escutar mais uma. E isso vai te influenciando aos poucos. Outra coisa, a Bíblia fala saia das rodas dos escarnecedores. E às vezes a gente alimenta amizades que não são benéficas para nós. E a gente fala o quê? Não. Eu sou crente, eu tenho certeza das minhas convicções, eu sei o Deus que eu sirvo, eu não vou ser influenciado. E você acaba sendo. Irmãos, quarta-feira passada,
O Júlio foi convidado por uns amigos nossos que eram da igreja para jogar futebol, né? E aí eu fui lá. Irmãos, eu fiquei olhando aquilo e, sinceramente, deu vontade de chorar numa hora. O quanto a gente, como ser humano, nós somos tão fracos. Fracos e vulneráveis. Ao ponto que, se a gente não estiver muito atento, se a gente não estiver muito vigilante, a gente se perde facilmente. Tá? E eu até comentei esses dias com a dona Antônia uma questão. Às vezes a gente olha para irmão A, para irmão B, para irmão C, e a gente fala assim, nossa, aquele irmão ele é consagrado demais. Aquele irmão, ele está buscando Deus todo o tempo. Ele é uma pessoa que ele é voltado para Deus. Mas existe um detalhe. Todos nós, não existe dizer que não existe ninguém assim. Temos espinhos na carne. E esses espinhos na carne, geralmente a gente esconde do outro. A gente faz igual Sansão. A gente mostra que somos fortes exteriormente, mas internamente muitas vezes nós somos fracos. E é ruim ser fraco? Eu pergunto para vocês. É ruim ser fraco? A Yara disse que é ruim ser fraco. Irmãos, é ruim ser fraco. Mas Paulo fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque quando a gente se acha forte demais, a gente faz igual Sansão. Sansão enfrentou 1000 homens, matou outros 30 e poucos, se misturou com prostitutas, se bebeu, né, bastante vinho. Mas por quê? Porque ele achava que ele era forte. Mas a força de Sansão não vinha dele. Toda vez que ele ia ir para as lutas, ele falava assim, Senhor, me dá a tua força. E Deus ia lá, dava força para ele. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente é forte, e a gente acha que é incrível ser forte. Mas muitas vezes a nossa força, ela nos afasta de Deus. Por quê? Porque ela tira a nossa dependência de Deus. A gente se sente num orgulho tão grande, a gente se acha que a gente tem um potencial tão grande, que a gente acaba se afastando da presença de Deus. A gente esquece que, na verdade, é a nossa vulnerabilidade que nos aproxima dele. É a nossa vulnerabilidade que faz a gente ser dependente dele. Por quê? Irmãos, quem tem dinheiro precisa de banco para pedir emprestado? Não precisa, ele tem dinheiro. Agora, quem não tem dinheiro precisa do banco para pedir emprestado? Precisa. A mesma coisa, se eu falar que eu sou autossuficiente, eu nunca vou me render a Deus. Então, a minha fraqueza é um benefício para mim mesmo. A mensagem de hoje vem falar justamente sobre isso. A gente não pode se sentir forte demais. A gente tem que se sentir dependente de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Lá em 2 Coríntios 12 fala, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ou seja, porque a nossa força, ela não vem de nós, a nossa força, ela vem de Deus. E que eles possam nos fazer forte todos os dias, e dependentes dele todos os dias. Que os nossos espinhos na carne a gente possa vencer com ele, e não longe dele e nem se achar autossuficiente. Porque nós somos fracos e dependentes desse amor. Amém? Vai cantar? É a Ana, Yara e tu.